Olá, gente! Quero saudá-los com a paz do Senhor. Vamos entrar em mais um vídeo. Nesse momento, vamos entrar. Deixe o seu like, o seu comentário. Eu sou a evangelista Patrícia. Olá! Quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Eu sou a evangelista Patrícia, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Hoje nós vamos entrar no capítulo 14, que está falando sobre a morte anuncia a morte dos egípcios. Aí Deus falou o Senhor Deus a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Pi-Hairode e Migdol, e o mar diante de Baal-Zefon, em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então o faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E faraó falou assim: eles não sabem para onde que eles vão, eles estão embaraçados. Que de um lado, como se diz, né, tem o mar, do outro não tem jeito. O povo estava sem saída, fisicamente falando. E Faraó ficou sabendo disso. E ele falou assim: olha, então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão embaraçados, o deserto os fez parar. E Deus falou: eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Assim saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir Israel para que não nos sirva mais? Eles são nossos escravos. E aprontou seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, todos os carros dos egípcios, carruagem, tá? Naquela época carruagem, não é igual hoje não. E os capitães sobre eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó e rei do Egito para que perseguisse o povo de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão. E os egípcios, gente, perseguiram-nos todos os cavalos, carros do faraó, os seus cavaleiros, os seus exércitos, e alcançaram-nos acampados perto do mar, perto de Pi-Hairode, diante de Baal-Zefon. E aproximou-se Faraó, os filhos de Israel se levantaram seus olhos e viram que os egípcios vinham atrás deles, por isso ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos sepultar lá? Você, olha a murmuração, gente, você nos tirou do Egito para morrermos no deserto? O que você nos deixou lá para nós morrermos? Não é essa a palavra que falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Tirou a gente do Egito para morrer no deserto? Moisés, porém, disse ao povo: não temais, não tenha medo. Estais quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornarei ver. Então eu quero falar com você. Eu não sei o que você está passando, mas eu digo: não tenha medo. Deus é contigo, Deus é conosco. E aí, gente, e ele falou assim ainda: o Senhor pelejará por vós, e vós
vos calarei diante do poder de Deus. Deus, ele é tremendo, gente. Deus é tremendo. Se eu contar nos dias de hoje, alguns meses atrás, acho que éramos umas 16 pessoas e tinha uma pessoa com câncer. Acredite se quiser. Mas aconteceu, a pessoa vomitou o câncer na hora e fez um exame antes e depois e foi provada a cura dela na igreja metodista em Raposos. Nem pastor tinha eu como evangelista e os irmãos lá da igreja. E Deus agiu poderosamente. E aqui, gente, Deus, quando Moisés falou com ele assim, o Senhor pelejará por vós, não tenha medo diante de uma doença sem cura, porque Deus, nada foge do controle de Deus. E acontece algo surpreendente. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, não desista. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, quer dizer, fira-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Eita Deus, hein? E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e eles entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia diante de Israel se retirou e ia atrás dele também. A coluna de nuvem se retirou diante deles e foi por detrás deles, cegando o olhar dos egípcios, né? E permaneceu entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. Assim a nuvem se tornou em treva para aqueles, mas para estes clareavam a noite, de maneira que toda a noite não se aproximou um do outro. Glória a Deus. Olha que Deus tremendo, gente. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. Então o mar se tornou seco e as águas foram partidas. Meu Deus, eu fico imaginando. Olha para vocês verem. Olha para vocês verem. O vento veio do Oriente. Quando a nuvem de gafanhotos apossou da terra do Egito, o vento veio do Oriente. Olha para vocês verem. Se não há uma profecia aí, se não há algo profundo de revelação aí. E aí, gente, o mar foi partido, as águas foram partidas e os filhos de Israel passaram no mar em seco. Glória a Deus. As águas serviram como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios o seguiram, entrando atrás dele com seus cavalos, com as suas carruagens, com seus cavaleiros, até ao meio do mar. E aconteceu, gente, que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e provocou uma confusão no campo dos egípcios e tirou-lhes as rodas dos seus carros, fazendo-os o andar dificultosamente. Então disseram os egípcios, fujamos da face de Israel, porque o Senhor peleja por eles. Olha aí, os ímpios vendo que Deus peleja por nós, né? E disse o Senhor a Moisés, estende a tua vara sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou ao seu lugar ao amanhecer. E os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas,
tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, os que haviam seguido no mar. Nenhum deles ficou para contar a história, todos morreram. Mas os filhos de Israel seguiram pelo meio do mar seco, e as águas foram para eles como um muro à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder de Deus, o grande poder que o Senhor exercera contra os egípcios. Por isso o povo temeu ao Senhor e creu nele e em Moisés, seu servo. Então eles acreditaram realmente que Deus estava falando com eles através de Moisés. Este é o capítulo 14. Deus tem um milagre na sua vida. Se a menina que foi curada quiser colocar aí o testemunho dela nesse vídeo, que ela foi curada, pode, coloca aí, tá? Não vou falar o nome dela, né? Que eu não pedi permissão para ela. Mas ela foi curada. Para honra e glória do Senhor. E o irmão dela também agora foi curado. Ei, deixe seu like, seu comentário. Eu sou a evangelista Patrícia. Glória a Deus.